Ô Piperno, o governo está comemorando os 1000 dias, né? Eu quero saber se você aprova ou não. Paulo, eu acho que comemorar não é um verbo que se aplica a esses 1000 dias de governo Bolsonaro. Porque eu pergunto o seguinte: comemorar o quê? Os resultados da economia são pífios. O Brasil é vice-campeão mundial de mortes por Covid. O Brasil é chacota internacional e, aliás, alvo de muitas críticas na questão ambiental. Aliás, eu queria dizer, inclusive, que o resultado da eleição da Alemanha é muito ruim aqui pro Brasil, se a gente pensar na questão ambiental, porque a partir de agora a Alemanha não consegue formar um governo se não incluir o Partido Verde. E o Partido Verde, ele é bastante hostil ao que está acontecendo aqui no Brasil, a devastação, as queimadas, enfim, tudo isso que a gente viu nesse tempo todo. Então, eu confesso para você que eu fico me perguntando o que a gente teria para comemorar. E veja, não é só por conta da pandemia, é evidente que a pandemia fez mal e machucou todas as economias do mundo, todos os povos do mundo. Né? Só que o Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Brasil já apresentou, por exemplo, crescimento de PIB bem inferior aos 2 anos do governo Temer. A gente tem que lembrar que o Temer herdou, herdou país, né, numa situação de crise profunda e entregou ao menos um país aí um pouco mais equilibrado ao presidente Bolsonaro. E ele não conseguiu dar sequência àquele momento aí de algum crescimento que o Brasil apresentava. Então, eu fico realmente me perguntando o que é que a gente poderia destacar de positivo. Eu até tive alguma esperança, não no governo, mas em algo que o governo festejou mais ou menos aos 6, 7 meses aí, que foi o acordo de livre comércio Mercosul lá com a Europa, né? Só que tem uma coisa, aquele tratado que foi assinado e que de forma muito merecida acabou sendo festejado aí por vários segmentos, principalmente o pessoal do agronegócio, parou ali, parou naquela assinatura festiva. Quando se imaginava que aquele tratado fosse ter um outro impulso, vieram principalmente as queixas da União Europeia, dos países da União Europeia, em relação ao descaso com a questão ambiental aqui no Brasil, e de novo se tratou tudo. De novo, por exemplo, a França de Macron, a Alemanha, a Noruega, que inclusive investiu algum dinheiro lá no Fundo Amazônia, todo mundo tirou o pé do acelerador e, de novo, os avanços foram congelados. Então, realmente, eu não vejo o que a gente pode comemorar. Então, Piperno, você reprova? Reprova. Muito bem. Constantino, e você? Paulo, antes de comentar os 1000 dias do governo, bom, o óbvio, né? 1000 dias de governo sem escândalo de corrupção. Só isso já é motivo para comemorar, porque nessa mesma época Lula estava envolto ao escândalo do mensalão, que era só aquela pontinha do iceberg, como ficamos sabendo depois, né? Fora vários outros escândalos que já tinham, né? No PT, que carregava desde sempre. Mas antes disso, né? Só comentar rapidamente a questão do Tasso Gereissati, que foi trazido aí pelo Piperno, explicar o óbvio, né? Os tucanos se sentem, sim, muito à vontade ao lado de petistas. Sempre se sentiram, né? A exceção do Teatro das Tesouras, que era para enganar a trouxa e que a mídia fazia um papel cúmplice, todo mundo sabe que o PSDB é uma espécie de PT com perfume francês, né? O Tasso Gereissati andou se encontrando com o Lula, dizendo que isso era pela civilidade e para salvar a democracia, né? E o Fernando Henrique Cardoso não perde uma oportunidade de dar entrevista declarando voto no Lula antecipado, ignorando que o próprio partido vai ter candidato. Então, sim, PSDB faz parte do gabinete paralelo do lulismo hoje em dia, isso é evidente, né? Eles preferem 1000 vezes o corrupto do Foro de São Paulo ao Bolsonaro, que está nesses 1000 dias sem corrupção. E aí vamos lá, né? Falar do governo. Tasso também está no conquistômetro aí, Constantino? Não, basta dizer o que eu disse agora. Ele teve um encontro com Lula para dizer que era um encontro em prol da civilidade e da democracia. Quer dizer, o sujeito que defende Venezuela,
ele vai se aliar a esse sujeito para salvar a democracia. Qualquer um que encara o PSDB como um partido de direita é um fanfarrão. A gente sabe disso, não pode ser levado a sério, né? Todo mundo sabe que o PSDB é um partido de esquerda e sempre foi. Mas, enfim, sobre 1000 dias de governo Bolsonaro, além de não ter nenhum escândalo de corrupção, e isso já deveria ser comemorado por todo mundo que tem na bandeira ética algum tipo de apreço, né? Tivemos várias reformas importantes. A reforma previdenciária, que economizou em 10 anos o dobro do que a reforma do governo Temer iria economizar. Privatizações, atração de investimento estrangeiro, que diferente de lacração de Greta Thunberg, essas palhaçadas, né? É na hora da decisão ali que vale mesmo, né? Bilhões e bilhões de reais sendo investidos no Brasil, só em programa público-privado, parceria público-privado do Tarcísio, aí são dezenas, vai chegar a centenas de bilhões de reais para melhorar a infraestrutura do nosso país, né? Ministérios técnicos, olha os ministérios que nós temos no Brasil hoje, não foram divididos de forma feudal para caciques partidários e vários escândalos ali, como tínhamos na era do PT. Então, sim, há muitas coisas melhorando no país, muita coisa sendo feita. Imagina se não fosse a pandemia. Mas aí tivemos a pandemia, né? A turma falava economia fica para depois, é insensível o presidente falar de economia no momento desses. Aí o depois chegou, agora essa mesma turma só fala de economia, e ignorando a pandemia, ignorando que a inflação é um fenômeno global, que o mundo inteiro está tendo problema de disrupção na cadeia produtiva. Container que custava $2.000 para trazer da China produtos, hoje custa 10 vezes mais, né? A carne está cara no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos também subiu muito de preço, gasolina idem, é um fenômeno global, mas a turma esquece isso porque a turma só quer saber de narrativas e de forma muito sensacionalista. Então, é isso, temos coisas sim para comemorar, mas tem gente com saudade, acredite se quiser, do Lula. Aí não tem jeito, basta comprar uma passagem de ida para Argentina ou Venezuela, eu pago. Para quem quiser ir, se não voltar, eu pago para todo mundo que quiser ir para Venezuela e não encher o saco do Brasil. Bruna Torlai, dá para a gente afirmar que são 1000 dias sem corrupção mesmo? Olha, até agora a gente não tem nenhuma descoberta de um esquema de corrupção como aqueles com os quais nós estávamos acostumados, né? Vamos lembrar aí que só do mensalão era praticamente compra de Congresso, né? A gente teve uma série de escândalos mesmo durante o governo Fernando Henrique, que havia uma certa vigilância. Então, de fato, nós não temos até agora nenhum escândalo de corrupção confirmado, consistente. Nós temos suspeitas e eu não tenho dúvidas de que tenha havido algum tipo de ganho, algum tipo de lobby entre as figuras que são servidores de carreira, entre algumas figuras da velha política. Talvez tenha acontecido alguma coisa, mas quando a gente fala de escândalo de corrupção, é aquele promovido pelo executivo, pelo governo que está liderando o país. Isso nós, de fato, não temos. Se uns e outros, né, ali no Congresso e seus aliados cometeram corrupção, aí a gente tem que investigar um por um, mas o governo, o executivo, nós efetivamente não temos. Contudo, embora essa seja uma marca importante, né, eu sempre gosto de lembrar que o Joaquim Nabuco ele dizia o seguinte: para você dizer se um governo foi bom ou ruim, esqueça as suas simpatias ou antipatias. Você tem que ver o Brasil que ele pegou e o Brasil que ele entrega, o país que ele pegou e o país que ele entrega. É isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver como é que a gente estava antes e como é que a gente está agora. Se a gente fizer essa análise racional, a gente vai perceber que o legado é positivo, a começar pela infraestrutura e, paralelamente, pelo fim do tal do presidencialismo de coalizão. Ai, mas tem acordo com o Centrão. Bom, política é acordo, é composição, é você conversar com as pessoas que foram eleitas. É muito diferente de você lotear ministério, é muito diferente de você lotear cargos de confiança, tá? Para fechar os olhos para tudo que acontece. Não é isso que aconteceu. O que ocorreu foi justamente você trabalhar com o Congresso que existia. Isso não implica naquele tipo de aliança de o presidente ter o poder
né, que a Constituição não lhe confere. Tanto que a gente vê muitas vezes o Bolsonaro reclamando que ele não tem todo esse poder. Por que não tem? Porque age de maneira diferente que os anteriores. Esse é, sem sombra de dúvida, o maior legado, além, claro, do que o Constantino já afirmou da infraestrutura, mas infraestrutura poderia ter acontecido a 100, não necessariamente ela anda junto com esse simbolismo político de você romper com a tradição de fazer esse esquema, né, de presidencialismo de coalizão. Embora o Piperno tenha citado o Temer, vamos recordar que quando o Temer assume o governo Dilma, o Brasil para de piorar. O Temer tem esse mérito. Quando ele assumiu, quando tiraram a Dilma de lá, o Brasil parou de piorar. O Temer fez o que era possível, mas em todo o esquema da velha política, trabalhando como um articulador, né, clássico da tal da velha política brasileira. De fato, o governo Bolsonaro foi tentando por aqui, por ali, para fazer diferente, para evitar a toma lá da cá, para escapar das fórmulas fáceis, para não comprar Congresso e muito menos a imprensa ao preço de levar pancada noite e dia. Para mim, o simbolismo desse gesto político é o que mais temos a comemorar no governo Bolsonaro. Muito bem, Bruna Serrão, quero uma avaliação sua, um comentário seu sobre essa fala de agora há pouco do presidente da República, que ele diz o seguinte: quando se fala em 1000 dias sem corrupção, eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Podem acontecer problemas em alguns ministérios? Podem. Ou seja, Serrão está admitindo que tem corrupção no governo, uma fala dessa? Olha, ele fez a declaração correta que eu também faria. Aliás, vou dar saudações aos meus amigos e amados haters, que eu mal educadamente não dei ainda hoje. Mas é isso, a questão é exatamente essa. A corrupção no Brasil, ela é sistêmica. O que nós temos agora é que, em 1000 dias de governo, você não tem o presidente da República e nem seus ministros liderando o processo de roubalheira aos cofres públicos de maneira descarada como havia antes. Essa é a diferença flagrante. E é essa diferença que vai pesar novamente na eleição de 2022. Tem um outro aspecto que muitos também não estão considerando, é que os indicadores econômicos convencionais não estão mostrando a realidade da nossa economia. Hoje, no meu artigo do site da Jovem Pan, eu chamo a atenção para um fenômeno pouco percebido. Nós hoje temos uma luta entre o modelo antigo dos banqueiros e rentistas que querem viver dos juros altos, do lucro fácil com a rolagem da dívida pública, contra aqueles empreendedores brasileiros de verdade, principalmente no agronegócio, que estão atuando aí com cooperativas de crédito. Tem até a esquerda também atuando em cooperativas de crédito. E essa turma vai chegar aí à tecnologia 5G e a previsão é de investimentos na casa de trilhão para fomentar o comércio, a geração de emprego e a efetiva distribuição de renda. Então, esse Brasil temos a esperança de que ele entre na fase capitalista e abandone a fase capimunista da dependência estatal, da intervenção estatal corrupta e ineficiente, para que a gente tenha um país com produção de verdade, geração de emprego, renda e possibilidades reais de desenvolvimento e crescimento. Então, nós estamos agora na fase de transição. O governo Bolsonaro nada mais é que o governo de transição. Ele tem que ser entendido assim desde o começo. Se for entendido assim, fica claro o papel de Bolsonaro. Se você ficar nessa história, o Bolsonaro é maravilhoso ou o Bolsonaro é uma droga, esse é o discurso burro, que não chega a nenhuma conclusão e não reflete a realidade. O Brasil está mudando. É isso que as pessoas precisam perceber. E muda na base da estrutura econômica, o que poucos estão enxergando. Paulo, porque os meus companheiros, eles levantaram temas, eu acho que relevantes. Por exemplo, o Serrão falou do 5G. E eu espero, Serrão, que o 5G seja resolvido de uma forma privilegiando as questões técnicas e não questões ideológicas, como, por exemplo, foi feito com a vacina. Aí vem aquele discurso, eu jamais vou comprar a vacina chinesa do Dória. Vai lá e compra 100 milhões de doses. Então, eu espero, honestamente, e torço muito para isso, que essa questão do 5G traga a melhor solução técnica para o país. Em relação ao Centrão, que foi um tema tratado pela Bruna, veja bem, o Centrão fez parte de todos os governos até hoje
e passou a fazer parte desse depois de ser demonizado no início do governo. O presidente foi muito áspero, né? Foi muito duro com o Centrão no início. De que maneira? Depois de que maneira? Atraiu o Centrão e, inclusive, o Ciro Nogueira, que em 2018 dizia o seguinte: alguém está pagando mesada Lula foi o melhor presidente da história e o Bolsonaro é fascista. Quem disse foi o atual ministro-chefe da Casa Civil. E sobre o que o Constantino falou do PSDB, veja bem, Constantino, você não está respondendo em relação a essa questão do PSDB, como linha auxiliar do PT, e também sobre o fato do governo ter apenas ministros técnicos, eu queria lembrar uma coisa: Pazuello jamais foi exatamente um ministro técnico. E chamar o PSDB, no partido de esquerda, linha auxiliar do PT, olha, eu não sei como é que fica o pessoal do Bolsonaro e lá do Eduardo Leite, que deram as mãos aí a Bolsonaro em 2018. Talvez você queira se tornar, quem sabe aí, colunista do site humorista sensacionalista. Muito bem, deixa eu organizar o negócio aqui, porque o nosso Fábio Piperno colocou fogo aqui no parquinho. Serrão, você começa. A primeira, a torcida do Piperno é a mesma minha. Semana passada eu deixei isso claro aqui. O 5G tem que ter absoluta concorrência. Se a gente repetir aqui no Brasil o modelo tucano das privatizações das telecomunicações, a gente vai para o buraco. Aí o Brasil vai para o fundo do poço. Tem que ter concorrência. Pode até entrar o chinês, por que não? Vai ter um espacinho ali para ele, vai ter espaço para todo mundo. Tem que entrar amplas tecnologias que atendam ao Brasil, mas com concorrência. Não pode ser repetição de cartel e cartório, que a gente já está de saco cheio disso no país. Muito bem. Bruna, você. Mesmo porque cartel e cartório é política de esquerdista, né? Como o PSDB gosta de fazer, trabalhar com os amigos do governo. Agora, o Piperno está errado quanto à questão da vacina. Foram critérios técnicos, sim. A gente sabe que tem vacina com maior eficácia do que a outra, né? E o governo federal tinha uma responsabilidade muito grande de procurar a melhor vacina. Se acabou comprando a Coronavac no final das contas, foi a terceira opção. A terceira opção. E assim, deveria ter se mantido fiel à decisão original de dar preferência a Pfizer e a AstraZeneca, porque isso sim é decisão técnica, privilegiar quem é melhor, não quem enche o seu bolso quando você é um lobista de vacina. E segundo ponto, Piperno, quanto ao Centrão, não adianta você dizer que o Centrão trabalhou com todo mundo e o Bolsonaro é igual o Lula e o Fernando Henrique, porque ele trabalha com as mesmas pessoas que estão no parlamento. Quem é eleito presidente tem que trabalhar com todo mundo que está lá. A questão é a maneira como você trabalha. Você faz o quê? Você loteia ministério? Você compra os outros, como no mensalão? Você deixa participar de esquema de corrupção capitaneado pelo executivo? Ou você senta, negocia e muitas vezes engole sapo, que é o que, de fato, o governo Bolsonaro faz. É a maneira como você trabalha. O Centrão quer estar com todo mundo, porque eles querem estar no poder. A questão é como você se digna a trabalhar com essas pessoas. É o método que anuncia aí a diferença entre ambos. Muito bem. Constantino, em seguida, o Piperno. Vamos lá, Paulo. Primeira coisa, o PSDB não é linha auxiliar do PT. É parte de uma estratégia de tesouros que simula ser uma grande oposição quando é um PT com perfume francês. É de esquerda também, foi isso que eu disse. Linha auxiliar do PT é o PSOL, né, que já até está abrindo mão de candidato. O PSDB, agora, são os fatos que eu trouxe. O Tasso Gereissati acha que o Lula significa civilidade e democracia contra o Bolsonaro. O que eu posso fazer? São os tucanos, o Fernando Henrique, são os tucanos que lularam e sempre foram de alguma forma simpáticos ao Lula e ao PT. Quanto à questão do 5G e da China, vamos só lembrar que não é ideologia se preocupar com coisas bobas, detalhes assim como democracia, né? A China é uma ditadura, como eu não recebo nenhum China Inbox aqui e nem receberia, eu tenho total liberdade para atacar um governo nefasto que mantém campo de concentração, por exemplo, para minorias. Então, eu não quero esse governo, que não tem nenhuma empresa de baixo que seja realmente independente, controlando certas coisas tecnológicas e privacidades dos brasileiros. Então, eu me preocupo com esse fator, e isso não é ideologia, sabe? Ideologia é só porque a China é o que é. É como na Guerra Fria você falar que o sujeito que se preocupa com a União Soviética avançando está preocupado com ideologia. Não, está preocupado com liberdade e democracia, coisas que a União Soviética lutava contra, mas tinha muita gente nas redações naquela época simpáticos
a União Soviética e até mesmo com ouro de Moscou financiando ali sua mesada. Em relação a Pazuello, quero lembrar que ele é especialista em logística, naquela época era o que precisava, mas concordo que errou com Mandetta. Mandetta, sim, era um ortopedista político, muito mais político do que ortopedista, e não tinha que ter sido colocado no ministério. Mostrou-se realmente um político fanfarrão que usava a pandemia para palanque, né? E, por fim, sobre o humor, né? Quero deixar claro que não é mais necessário. A concorrência ficaria muito puxada com o nosso próprio 3 em 1 de hoje. Piperno, você. Não, eu realmente fico muito feliz que o Constantino tenha também enquadrado aí o PSDB no nosso comunistômetro, né? É mais um partido de esquerda aqui no Brasil. Inclusive, eu fico imaginando como é que os governadores Dória e Eduardo Leite assimilam tudo isso. Muito bem. Muito bem. Assimilam muito bem. Por favor. Eles assimilam muito bem, basta perguntar para eles. O Eduardo Leite abraça todas as causas progressistas nos costumes. O PSDB não é um partido de esquerda, é o quê? De direita? Pelo amor de Deus, isso aqui é um programa sério, Piperno. Quem é que acha que o PSDB é um programa sério, Constantino. Eu vou falar um negócio para você, então. É um partido social-democrata. Na Europa, você mencionou a Alemanha. Na Alemanha ganhou os sociais-democratas. Sim. É um partido de esquerda. É o PSDB da Alemanha. Assim como aqui nos Estados Unidos. Não é o PSDB da Alemanha. O PSDB nosso aqui, não é porque ele tem esse nome. O PSDB nosso aqui, ele é muito mais próximo ao partido de Angela Merkel, por exemplo. Que é o partido de mercado, que é um partido... Oi? A Angela Merkel está longe de ser uma conservadora, como a nossa imprensa chama. Para nossa imprensa, qualquer um à direita do PSDB é ultraconservador. A Merkel é uma pessoa de centro. Os tucanos têm de tudo. Agora, a essência, o DNA do partido é o partido de esquerda. Socialismo fabiano, casal Web, tem que estudar a história para conhecer. Eles se inspiraram em tudo que era esquerda. Sempre foram de esquerda. Bruna, você. Não, sempre. Eu fico imaginando, inclusive, o fabianismo de Tasso Gereissati e companhia. Bruna Torlai. O fabianismo de Tasso Gereissati e companhia, ele é muito consistente, tanto que eles têm aquela paciência para, por meio da regulamentação de todas essas agências, dessas falsas privatizações, manterem tudo que tem no país, todo o controle para o Estado, deixando claro que o setor produtivo mantenha o lucro, mantenha ganhando dinheiro para manter o cofre do Estado cheio e eles poderem fazer aquelas políticas próprias da social-democracia. Estado de bem-estar social, Piperno, é uma linha da esquerda também. Serrão, um tweet, por favor. E até agora, Fernando Henrique Cardoso, o príncipe dos sociólogos, tem sido o grande cabo eleitoral de Lula. Toda hora ele diz, olha, se tiver o Lula e o Bolsonaro, eu voto no Lula. Peraí, vai deixar triste o João Dória e o Eduardo Leite com essa declaração insistente.